programa de hoje está afinado. Carreira internacional e prêmios combinando talento e muita dedicação. Venha se emocionar com um timbre delicado de Clara Verdier no Diversão e Arte. Diversão e Arte está começando e hoje a gente recebe a cantora, produtora, atriz, multiartista Clara Verdier. Clara, muito obrigado por ter topado o nosso convite, por estar aqui na Lesp hoje, dando essa entrevista pra gente. Um prazer recebê-la. Eu estou muito emocionada, estava te falando agora, né? A primeira vez que eu estou dando uma entrevista na pessoa física, né? Para falar de uma trajetória de quase 20 anos. E eu estou muito emocionada de estar aqui porque você já entrevistou pessoas que eu admiro muito, né, a Fafi Siqueira, Marcelo Médici, que são pessoas que eu considero de primeiro escalão no nosso mercado de artistas brasileiros, e fazer parte desse grupo é realmente uma honra. Obrigada de coração pelo convite. Que bom que você gostou, que bom que você está feliz, porque a gente também está muito feliz em recebê-la. Falando agora, você começou falando sobre tantos anos de trajetória da sua história. Você tem uma carreira impressionante no teatro musical e no teatro musical internacional, inclusive, né? Você interpretou a protagonista de Fantasma da Ópera em diversos países da Ásia, do Oriente Médio, também teve no elenco de Os Miseráveis no México. Então, a minha primeira pergunta para você é o seguinte: como é que você conseguiu passar por tantas barreiras nessas seleções? Como é que foi a questão da exigência em relação ao idioma, o sotaque na interpretação? Porque uma coisa é você passar por essas seleções no Brasil, no seu idioma local, natural. Agora, em outros países, acho que é um desafio muito maior, né? Olha, com certeza. Fazer parte de grandes produções, como você falou, né, do Os Miseráveis, O Fantasma da Ópera, por si só já é um grande marco na carreira de qualquer artista, porque são grandes clássicos, né? São aqueles grandes da Broadway que estão há décadas em cartaz. Então, isso por si só já é um grande marco para uma carreira. E viver protagonistas desses espetáculos também, assim, são momentos muito únicos na carreira de um artista. Como você mesmo falou, né, Os Miseráveis eu fiz, na verdade eu fiz primeiro Os Miseráveis aqui no Brasil, em 2017, e aí foi, realmente, as seleções são, acho que Os Miseráveis a gente fez meses, a primeira audição eu acho que foi em março de 16, e a gente teve audições em várias fases até, de fato, conseguir o trabalho. E a Cosette foi a primeira grande protagonista que eu fiz, depois de quase 10 anos de carreira, sempre estudando muito, me preparando muito, canto, dança, interpretação, tinha estudado fora também, então sempre batalhando para conseguir esse espaço. Eu dou aula também, mentoria para jovens artistas, eu sempre falo, você tem que estar correndo já para quando o bonde passar, você está pronto para a oportunidade. E Os Miseráveis foi exatamente essa situação. Então, depois de uma temporada de sucesso aqui em São Paulo, no Teatro Renault, que é para nós a Broadway, né, aqui, 5 pessoas do elenco foram convidadas para fazer a peça no México. Eu lembro até que o Biratã Brasil do Estadão fez uma matéria que chamava Talento para Exportação. E então nós fomos exportados para o México, foi tudo orquestrado pela Renata Alvim, que era a nossa produtora do Lemis na época, a quem eu devo muito, porque ela contribuiu muito para o sucesso, principalmente para essas grandes protagonistas da minha carreira. A Rê foi uma grande parceira. E então fomos para o México, e eu lembro que quando eu cheguei lá, eu não falava espanhol, não falava. A gente, brasileiro, tem mania de colocar no currículo, né, espanhol intermediário. A gente acha que coloca U nas palavras, tudo vira espanhol, né? Que daria um jeito com portunhol. Exato, mas aí a gente acaba falando absurdo, tipo cueca-cuela, que não tem condição, né? E então, meu grande desafio, eu já tinha vivido mais de 250 apresentações como Cosette, e aí meu grande desafio era justamente fazer esse ajuste da língua. E a gente tinha na produção um coach de dialeto. Então ele passou todo o texto com a gente, foi corrigindo coisas que eram muito específicas, que entregariam, né, a nossa ser estrangeiro. Por exemplo, né, não existe a pronúncia do Z, então a Cosette no Brasil vira Cosette no México. E muitos outros detalhes.
E aí meu grande desafio foi, eu não quero que as pessoas falem, é a Cosette brasileira, eu quero que seja a Cosette, ponto. Você teve quanto tempo para se preparar para iniciar Os Miseráveis México com esse todo o trabalho de aprender espanhol e até chegar à apresentação? Então, é aí que eu dancei, porque eu soube que eu ia para o México no fim das apresentações de São Paulo. E aí eu comecei a estudar, porque eu sou nerd, então eu comecei a estudar antes. Qual foi o problema? Aí e o Nando, que é um dos meus melhores amigos, falou, não, eu não vou pegar nada até acabar para eu não me confundir. O que aconteceu comigo? Estava em cena fazendo a Cosette aqui, Você misturou os idiomas. só me vinha em espanhol. E eu comecei a fazer uma tradução simultânea. No palco, isso? No palco, eu não conseguia lembrar o que era, porque a questão da tradução é que existe, traduzir poesia, você tem que traduzir de outra forma, né? Você não consegue rimar da mesma forma, ter um mesmo entendimento. E aí eu comecei a cantar, traduzindo simultaneamente do espanhol para o português. O nosso maestro, Paulo Nogueira, estava regendo no fosso, começou a olhar para mim e falou, que a pessoa está tendo uma síncope. E aí depois, quando entrou, estava no recitativo, quando entrou na canção eu consegui retomar. Mas então assim, deveria ter tomado mais cuidado. Mas a gente estudou mesmo quando chegou no México. A gente tinha esse coach, o Raul Roman era o nome dele, muito mexicano. E a gente estudou e foi muito legal porque, spoiler, fui bem sucedida de aprender o espanhol mexicano, porque no dia da estreia, o nosso produtor perguntou para os colegas dele qual das protagonistas não é mexicana. E aí chutaram que era a Fantine, mas ela era de Monterrey, que é no México. Não sabiam que eu era a infiltrada. Então foi muito legal, foi muito legal. Que demais. E assim, você estava falando de que você é muito nerd, que você estuda pra caramba. E a gente estava pesquisando que o primeiro musical que você assistiu na vida foi Fantasma da Ópera, em Nova York, que você tinha 11 anos. E depois, anos depois, você interpretou a Christine em O Fantasma da Ópera. Naquela época, já era um objetivo, assim, você interpretar o Fantasma da Ópera? Você já se viu ali com 11 anos falando, é isso que eu quero fazer da minha vida? Na verdade, não foi o primeiro musical que eu vi. Acho que o primeiro musical que eu vi foi o Saltimbancos, né, com músicas do Chico, aqui em São Paulo. Minha família sempre, minha mãe, minha avó sempre me levaram muito para teatro. Era muito incentivado como hobby mesmo. Não como profissão, mas como hobby, a arte. Então, sempre fui muito ao teatro, tanto no Brasil quanto fora. Assisti muita coisa legal. E eu lembro, você deve ter visto uma foto minha pequenininha. Eu lembro desse dia. Eu lembro desse dia como se fosse ontem. Eu lembro da sensação da poltrona vermelha. Eu devia estar na quarta fila. E eu lembro de quase que ficar colada na cadeira quando acabou o show. Falei, eu preciso fazer isso. Preciso. E é engraçado, toda vez que eu falo eu preciso, eu lembro do livro do Rilke, do Cartas a um Jovem Poeta. Não sei se você já viu, é meu livro de cabeceira. Eu sempre volto para ele. Porque ele fala num determinado momento, né? Você precisa se perguntar no silêncio da madrugada, eu preciso escrever? Aí ele está falando sobre poesia. Mas para mim é cada vez que eu tenho a sensação de que eu tô, sabe que eu tô falhando, ou que eu caí do cavalo na profissão, que algo deu errado, eu falo, mas eu preciso disso. E eu lembro da sensação dessa menininha de 11 anos assistindo o Fantasma da Ópera. Naquela época eu não sei se eu entendia o que era uma profissão ainda, mas eu precisava estar no meio daquilo. E eu sempre estudei teatro. Eu fiz escola britânica e lá o teatro era uma coisa muito presente. E com 11 anos eu comecei a levar mais a sério esse hobby. E então comecei a estudar muito. Eu até pedia na época, sempre estudei música, eu queria fazer aula de canto, mas minha mãe resistiu um pouco, porque realmente com 11 anos não é o ideal, assim, em termos de formação de instrumento, principalmente para mulher, precisa tomar cuidado com quando você começa a fazer aula mesmo de canto. E aí, então, quando eu fui fazer o Fantasma, foi uma realização de um sonho. Foi um ápice de uma menininha que estudou, assim. O Fantasma da Ópera era algo que perdurava a minha vida há anos. Eu estudava aquelas músicas. Eu sempre brinco que quando tem uma personagem que eu quero muito fazer, eu estudo ela a ponto de poder estrear ela no dia seguinte, mesmo que eu não esteja em cartaz. Mas você deixa pronto. E a minha Christine estava pronta. Mas o que aconteceu? Quando eu soube que estava vindo para o Brasil, eu já tinha sido contratada pelo México para fazer Os Miseráveis. E eu fiz a audição toda por vídeo, apesar de não ser o ideal, e rolou, eu passei. Só que eu não consegui sair do meu contrato no México para vir para São Paulo. Não dá para conciliar. Não.
eu ia ter que abandonar antecipadamente Os Miseráveis no México. E os produtores não conseguiram chegar a um acordo. E então, talvez eu ia entrar no elenco mais para frente, estava tudo sendo conversado. Aí eu vim para o Brasil para um evento familiar e conheci os diretores gringos. Uhum. E no que eu comecei a conversar com eles, eu falo inglês fluente porque eu fui alfabetizada em inglês, eu sou meio gringuinha. E aí, quando eu comecei a conversar com eles falaram, você sabe cantar a Christine em inglês? Eu falei, sei. E é aquela história que eu falei de você sempre estar correndo para quando o bonde passar você já está pronto? Parado. Aí ele, canta aí em inglês, assim, tipo, eu tava batendo papo. Bate pronto ali. De repente eu tava cantando a Christine inteira em inglês. E aí depois de um mês veio o convite para eu fazer a turnê internacional do Fantasma, né, na língua original, que é o inglês, que para mim foi menos complexo do que o espanhol, apesar de ser mais próximo. E aí era isso, era uma turnê, 7 países por 1 ano e meio, na língua original. E aí eu estava no México, eles me levaram para Nova York para provar os figurinos. Você consegue imaginar? Para qualquer pessoa você provar figurinos em Nova York, mesmo que você não seja artista, a ideia de provar roupa na Broadway já é incrível, né? Para uma artista que almejava ser Christine, imagina, eu entrei ali no acervo deles e eu falei, não, eu preciso ser muito profissional, não posso ser, né, uma latina comovida, eu vou ser extremamente profissional. E aí eu consegui, fui super bem, fui prova primeiro o figurino da bailarina e depois não sei o classe ali. Super classuda, super classuda. Quando eu coloquei o figurino que ela usa no cemitério, que é aquele azul icônico que tem... Acabou comigo. A figurinista até falou, nossa, você aguentou bem, acho que todo mundo deve chorar. E eu lembro de cada segundo do Fantasma. Eu lembro de quando eles me deram o retorno positivo. Eu estava até, quando eu recebi o e-mail de confirmação de que toparam tudo do contrato, não sei o quê, eu estava no telefone com 2 amigas por vídeo, eu estava em Londres até. E aí toparam, eu lembro de me arrumar para ir para lá, eu lembro de chegar nas Filipinas, lembro do primeiro dia de ensaio, primeira vez que a gente cantou com orquestra, primeiro público, assim, foi um sonho. Mas eu acho que o que foi mais legal do Fantasma é que eu percebi que sonhos podem mudar. E eu cheguei, depois de 1 ano e pouco de temporada de Fantasma, me perguntaram se eu queria fazer o 2º ano. E eu percebi que eu estava no ápice da carreira, né? Nossa, Christine, contratada por Nova York, numa turnê internacional, que era o sonho da minha vida, desde que eu consigo me lembrar por gente. Só que faltava alguma coisa. Que era? Eu queria ter uma família, eu queria ter com quem compartilhar o sonho. Porque naquela época, eu estava na Coreia do Sul, em Busan, e eu voltava para o meu quarto de hotel, depois de ter feito uma sessão de Christine, ovacionada, não sei o quê. Só que faltava alguma coisa. E aí se abriu o espaço. E eu tinha passado mais de 10 anos estudando, abrindo mão de tudo, de todas as reuniões familiares, tudo. Eu não podia ir em casamento de ninguém, ninguém chamava para ser madrinha. Uma rotina de atleta você, né? Atleta, você abandona tudo. E claro, isso tudo tem uma conta que chega, né? Preço, né? Um preço alto até. E aí eu decidi sair da turnê e voltar para o Brasil sem nada previsto. Eu falei, vou tirar uma... Eu estava há muitos anos sem férias, sem descansar, falei, preciso investir nas minhas relações pessoais. E não é que eu já tinha um marido engatilhado em São Paulo, não tinha. Preciso abrir espaço para que coisas possam acontecer. Eu estava num momento que eu estava começando a tentar entender quem era a Clara. Super legais, né? Conquistas profissionais maravilhosas, olha onde eu tô. Só que aí você olha para o lado... É engraçado, hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? As pessoas vibram online, mas nada substitui você ter as pessoas amadas do seu lado para vibrar com você. Em silêncio, sabe? Não precisa postar. É você poder olhar no olho de alguém e falar, nossa, olha que legal que tá rolando. Que é o que eu tô vivendo agora. Mas aí, fast forward, né? Saí da gringa de novo. Saí da turnê do Fantasma, acho que era 8 de fevereiro, foi o meu último show de 2020. Você lembra o que aconteceu perto de fevereiro de 20, Pandemia. né? Pandemia. Então eu
saí da turnê, meu voo foi cancelado para voltar para o Brasil, porque era pela China, já fechou o mundo. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Bom, eu sei que a minha família desesperou de eu ficar presa na Ásia, demos um jeito, voltei para o Brasil, cheguei acho que 12 de fevereiro, e no que eu estava voltando, o meu amor da época da faculdade, que chama Maurício, mandou uma mensagem, né? Ah, e aí? Né, tá. Eu falei, tô voltando pro Brasil. Falou, posso te buscar no aeroporto? Era uma pessoa que eu tinha saído 8 anos antes. E aí eu falei, espera, deixa eu chegar, né, no Brasil, tomar um banho, né, 25 horas de voo. Eu sei que naquela semana que eu cheguei no Brasil, nós saímos e hoje ele é meu marido, pai do meu filho. Que demais. Que lindo. Então eu abri espaço na minha vida. Eu amo ser atriz, eu amo ser artista. Eu acho que eu tenho muito para fazer ainda como artista. Você está falando disso, e aí uma outra coisa que eu quero saber de você. Você se formou em administração pela FGV, que é uma das faculdades mais tradicionais aqui de São Paulo. Seus pais apoiavam que você seguisse a carreira de atriz, de cantora, de artista? Porque quando a gente descobre que você se formou em administração, a sensação que a gente tem é, bom, ela estava indo para um caminho mais pé no chão, mas ao mesmo tempo tinha um sonho andando juntos. É mais ou menos por aí? Não? Mãe, pai, desculpa, mas não tive nenhum apoio para escolher a profissão de artista. Eu sempre quis seguir e meus pais apoiavam enquanto fosse hobby. E aí na hora de escolher a faculdade, que eu, né, fiz escola gringa, eu queria estudar teatro em Yale. E eu sempre fui muito nerd, então tinha notas altíssimas e talvez poderia até pleitear uma bolsa, porque é uma fortuna estudar fora. Só que aí meus pais falaram, de jeito nenhum, não vai estudar teatro. Aí meu pai falou, se você fizer uma faculdade né, de primeiro nível, né? Convencional, né? Não, mas assim, tinha que ser uma das tops, não poderia... ela falou, se fizer uma faculdade de verdade, como ele falou pra mim, eu te dou um curso de teatro onde você escolher, um curso. Aí meu irmão mais velho, na época, fazia GV. Eu falei, serve fazer GV? Ele falou, serve. Foi desse jeito? Juro. Assim, foi o único vestibular que eu prestei, foi a GV. Foi muito doido, porque eu entrei na GV e no primeiro dia de aula, a gente teve uma aula de comunicação. E a professora perguntou, quem gosta de falar em público? E eu, né, assim, fui muito participativa, levantei a mão e era a Adriana Ventura, que por acaso tinha uma escola de teatro musical. E foi assim que eu entrei na profissão, via GV. Aí ela me levou para a escola de musical dela, de lá eu conheci o Marlo Silva, que foi meu primeiro diretor. Então, no fim, a GV foi maravilhosa, porque eu não só comecei minha carreira de artista, conheci o meu futuro marido, trabalhei em umas empresas maravilhosas, trabalhei na Integration Consulting, eu fui consultora estratégica, que é um lugar que, se eu não fosse artista, eu trabalharia lá, porque eu amo lá. Então, a GV foi muito especial e hoje eu sou produtora também, então também me deu um know-how de mercado muito importante. Eu dou, inclusive, aula para executivos de comunicação e também devo isso à GV, né, esse conhecimento de mercado, etc. E eu tenho vontade de produzir mais no futuro, principalmente projetos de impacto social. Então, que bom que meus pais insistiram, não impediu a minha carreira artística. Depois eu fui para a Inglaterra estudar teatro, Shakespeare, então foi muito legal, meu pai manteve. Mas eu tive que voltar para me formar, porque eu queria ficar por lá, né? Mas foi muito bom. Então, essa é a GV na minha vida. Entendi. Clara, depois de montagens grandiosas como o Fantasma da Ópera, Os Miseráveis, você está em cartaz com Beetlejuice aqui em São Paulo, você interpreta a Bárbara. Me conta um pouco, o que te instigou nesse projeto? Ora, Beetlejuice também é uma montagem bem grandiosa, viu? A gente aqui no Brasil não perde para nada ali para a gringa. A gente é inclusive um dos polos, né, de teatro musical mundiais, né? Nova York e Londres, e depois vem México, São Paulo, Austrália, Alemanha. Então, é muito legal a qualidade de trabalho que a gente tem aqui no Brasil. É impressionante, assim. Eu já estava há 7 anos sem fazer musical no Brasil, e voltar para uma produção como essa, assim, foi muito, muito especial para mim. Porque eu estava trabalhando com muitas outras frentes nos últimos anos. E aí, quando a Renata Borges, que é a produtora do Beetlejuice, me ligou para me convidar, eu fiquei tão emocionada, muito, muito empolgada, porque queria muito voltar para os palcos, para fazer uma temporada, né? E trabalhar com grandes artistas. Na época eu não sabia quem seriam os outros, mas eu sabia que o Eduardo Sterblit estava lá. Então, né, pessoas que iam me dar uma aula de comédia, né? E aí, no minuto que eu topei o projeto, me deu um pânico, porque eu nunca tinha feito comédia. Eu tinha estudado na faculdade, né, que eu fiz Célia Helena,
Mas não era minha área de expertise, eu não me considerava uma pessoa engraçada. Mas nem nas reuniões de família, com seus amigos. Não, a engraçada sempre foi a minha irmã. Eu dou risada, mas eu não sei. Meus amigos falam, quando eu não tô tentando, eu sou muito engraçada. Eu sei, eu faço rir, mas não quando eu quero fazer rir. Não, não é algo que eu programo. Entendi. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu topei o projeto foi ligar para a Fafi Siqueira, que eu chamo de mãe, né? Que ela foi minha mãe numa peça nas Bruxas de Eastwick, muitos anos atrás. E desde então ela é minha mentora de comédia. Então qualquer audição que eu tive que encostava na comédia, eu ou ia na casa dela, ou a gente se falava pelo telefone e ela me orientava, sempre. Só que por acaso, dessa vez, ela não estava disponível nesse momento de preparação que eu estava, que ela estava estreando uma peça, não lembro exatamente qual era o motivo. E ela é sempre muito solícita, a Fafi é mãe mesmo. E eu tive que me virar sozinha. E eu sou uma pessoa que tem bastante experiência com artes, né? Já trabalho há muitos anos. Falei, bom, vamos lá, né? Eu estudei tudo, vamos estudar comédia, né? A nerd que sou, fui estudar de novo, revisitar. Aí revisitei clown, revisitei teatro físico, revisitei referências de séries mesmo, nacionais e internacionais, comediantes que eu gosto muito do trabalho, para ver o que eu conseguia puxar. E aí fui para o texto da Bárbara, porque já tinha sido montado, né? O Beetlejuice já tinha ganhado muitos prêmios, né? Um musical que foi super bem aqui em São Paulo e no Rio. Só que eu sabia que eu precisava criar algo que coubesse na minha boca, né? A Bárbara precisava ser a minha Bárbara, né? Porque a Helga Nemetic e a Thais Pisa, que já tinham interpretado a personagem, são artistas maravilhosas, mas muito diferentes de mim. Então, se eu tentasse imitar o que elas tinham feito, não ia funcionar. Eu precisava fazer o meu. E aí logo descobri, eu recebi uma mensagem do Ivan Parente, que faz o Adam, que é o meu marido na peça, ele só mandou, Bárbara, em letras garrafais. E eu respondi, Adam? Com pergunta. E a gente começou a trocar, antes de começarem os ensaios, a gente já começou a trocar mensagens, ideias, referências. Então, me senti super amparada, porque Acolhida ali, né? super, porque o Ivan é um grande comediante. E então eu fui me sentindo mais segura para experimentar coisas e propor. Então quando a gente chegou nos ensaios, a gente já estava meio construído assim o que a gente queria propor. Então meu medo, meu pavor inicial assim de lidar com comédia, depois foi se acalmando e eu me descobri até bastante confortável nessa linguagem. Foi muito engraçado, até falando com o Eduardo uma vez num ensaio, ele falou assim: "Nossa, essa é muito engraçada". Ouvi isso do Eduardo. Não, nem me fale, nem me fale. Porque eu, né, apavorada, tava Ivan Parente, tava o Eduardo, tava o Diego Becker, sabe? Sabrina Corgucci, todos grandes comediantes e Clara Verdier, Christine Cossetti, tipo, o que eu vou fazer aqui? E eu falei pra ele, é a primeira vez que eu tô trabalhando esse meu lado comediante. Ele falou, pô, mas é muito natural seu. Então isso foi, eu fui conquistando confiança. E nossa, agora o legal da comédia é que tem um retorno imediato. Você não precisa esperar um aplauso. Piada, risada. Piada, se tá bom, né? Claro. E então você tem um retorno imediato e é viciante. É muito viciante. Eu lembro a primeira vez que uma piada minha foi aplaudida em cena aberta. Eu saí de cena, eu olhei pro Ivan e falei... Funcionou. E quando não dá certo, a gente sabe que o público não ri. Claro que tem públicos e públicos, às vezes é um público mais tímido, a gente não pode só pautar. Pautar por isso. Exato. Mas vou falar que o retorno da comédia e a risada é uma delícia. Agora partindo para uma outra vertente da sua carreira, em 2023 foi lançado o curta-metragem Eu Tenho Uma Voz, que fala sobre um tema muito sério, muito importante, muito sensível, que é o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Eu queria saber, assim, como é que surgiu a ideia de você estar envolvida nesse curta-metragem? O filme é baseado em uma canção original sua, né? E da Bibi Cavalcante. E eu queria saber se esse já era um tema que sempre despertou a sua atenção, você sempre se interessou por esse problema que não só o Brasil, né? O mundo enfrenta. Como é que foi isso? Então, o Eu Tenho Uma Voz foi o começo de um processo que eu estou vivendo até o momento, que é justamente de encontrar a voz da Clara, que eu sempre emprestei para personagens, histórias, etc. E hoje eu me vejo cada vez mais tentando entender onde que está a Clara dentro dessa artista, né?
E eu, durante a pandemia, que todo mundo estava parado, né, fui, como sempre, estudar. E aí fui fazer um curso de criação de musicais com a Fernanda Maia, que é uma gênia. E a nossa tarefa de final de curso era escrever uma música para um personagem da Chapeuzinho Vermelho. Simples assim. E aí, você tinha duplas, né, que poderiam ou escrever juntos, ou um escrevia a letra, o outro fazia a música. E eu me juntei com a Bibi Cavalcante, que era uma pessoa que eu sempre admirei muito profissionalmente, e ela também estava nesse curso, ela já tinha trabalhado com a Fernanda. E aí eu sentei e escrevi uma letra, saiu. E Você já era compositora? não, eu já tinha escrito letras na minha vida, é até spoiler, é uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer é musicar as letras que eu já tenho escritas. Tenho mais de 20 letras que eu nunca transformei em música, que são depoimentos, são confissões, são reflexões. E o Eu Tenho Uma Voz foi a primeira vez que eu peguei essas palavras que vieram de uma reflexão minha e se tornou uma música, porque eu não sou compositora musical. Na verdade, nunca tentei muito, mas não é algo que vem naturalmente. E aí eu entreguei essa letra para Bibi e ela, né, a gente foi editando juntas tal, e ela transformou numa música. E era pro curso, não tinha nenhuma pretensão de fazer virar nada. Só que quando eu escrevi a música, eu percebi que eu não estava mais falando sobre a Chapeuzinho Vermelho. Eu estava falando sobre mim. É uma menina que fala, né, me lembro bem quando aconteceu, ela era bem menor que eu, menininha, garotinha. E quando eu comecei a escrever era para ser a Chapeuzinho Grande contando da Chapeuzinho. E de repente as histórias se misturaram. E eu vivi uma violência na minha infância que eu nunca tinha falado a respeito. Acho que nem tinha concebido como violência até eu escrever essa música. E nem tinha falado, eu faço terapia há mais de 15 anos, sabe? Todo mundo em casa, minha mãe é psicanalista, a gente sempre conversou. Mas, por algum motivo, esse assunto ficou engavetado. E aí, por meio da arte, dei vazão a algo que estava silenciado. E aí, depois de escrever a música, né, eu até tenho um trecho da música que eu falo, a culpa que eu senti escondeu a violência. E geralmente a violência sexual leva para esse lugar mesmo. Você fica com vergonha de ter sido vítima disso, ou né, não sei se você sente que é tua culpa, ou você fica com vergonha de falar para alguém de alguma coisa, exato. E é muito louco eu estar falando com você sobre isso, porque é um assunto muito grave, né, muito sério. Mas eu decidi levantar a bandeira, levantar a mão e falar, eu também, porque aí o projeto começou a ter uma força enorme. Eu e a Bibi, a gente se encontrava semanalmente para falar sobre possíveis projetos, online, porque ela mora em Portugal. E a gente se encontrava para falar sobre possíveis projetos, tal, e a gente sempre voltava para essa música, o que a gente pode fazer com ela? E aí em 2022 eu falei, vamos fazer um curta? Porque a música tem 7 minutos. Vamos fazer um curta? Vamos. Não sabia, não tinha nenhuma experiência com produção de cinema. A única produção que eu tinha feito foi durante a pandemia, que eu fundei uma ONG que chama Projeto Toca, que eu levava música para hospitais, locais de coleta de lixo, eu e o Paulo Beliboni, que é meu sócio no Toca. Mas assim, nunca tinha produzido um filme, não sabia nada. Então eu fui, né, me informar sobre... Aí comecei a falar com uma psicóloga sobre esse assunto, a gente fez um primeiro roteiro com 2 meninas que eu conhecia, uma menina que eu conhecia do balé, sabe? Comecei a flertar com essa ideia de fazer um filme, mas que eu nunca imaginei que ia virar o tamanho que virou. E aí um dia, conversando com uma tia do meu marido, que chama Maria Isis, ela falou, olha, eu conheci uma pessoa que trabalha na Childhood Brasil, que é a fundação da Rainha da Suécia, que existe há mais de 20 anos, que luta exatamente por essa causa. E foi assim que eu conheci a Heloísa Ribeiro, que é uma das almas mais lindas que habitam este planeta. E eu contei para ela do filme, mostrei a música, tal. E isso foi o primeiro semestre de 22. E que legal, que bonito. Falei, será que vocês podem né, me orientar em termos técnicos de como lidar com esse assunto, para eu poder inscrever em festival, em edital, para poder levantar dinheiro para o filme. E eles toparam. Nossa, falei com o pessoal da Child dos Estados Unidos também, todo mundo fez uma carta que apoiava
o projeto, eu comecei a tentar edital, nada. Aí eu casei, fui pra lua de mel, e o projeto ficou ali meio sentado. Estacionado ali. Mas veio, tinha a ideia. Aí no segundo semestre, foi novembro, eu recebo uma ligação numa terça-noite, eu nunca vou esquecer, da Elô. Clara, lembra a música que você fez, a ideia do filme? Lembro. Semana que vem vai ter uma reunião com o board da Childhood Brasil. E a rainha da Suécia vai estar aqui para a reunião, a princesa também. Você não quer apresentar a ideia do seu filme para eles? Assim. A monarquia sueca ali. Não, e para o PIB brasileiro, né? O pessoal todo que cuida ali da Childhood, né? Os conselheiros, pronto, chegou a palavra. E aí eu falei, quero, vamos lá. E aí eu, em uma semana, montei ali um PowerPoint maravilhoso, chamei um super maestro, o Jorge de Godoy, que é maravilhoso, ele me acompanhou no piano, eu cantei a música ao vivo, traduzi ela para o inglês. A gente fez uma apresentação, assim, maravilhosa, não tinha exatamente o filme. Em uma semana. Em uma semana, montamos tudo. Cantei, chamei um amigão meu que faz som, né, o Tosta. Bom, sabe assim, mobilizei e aí fui ali para um prédio chiquérrimo, e diga-se de passar, carregando o piano nas minhas costas, tá? Eu carreguei, a produtora carregadora. E aí apresentei para eles a ideia, para todos os, né, os conselheiros da Childhood e para a rainha. E aí quando eu acabei a apresentação, eles falam, que lindo, manda esse filme pra gente que a gente divulga. Eu falei, não, o filme não existe, a gente está tentando editais para conseguir dinheiro para o filme. Aí um dos senhores que estava lá, que agora não me lembro quem que era, um dos conselheiros falou, quanto você precisa para fazer o filme? Eu tinha feito umas... Lembra que eu falei que eu não sou muito boa de matemática? Eu tinha feito umas continhazinhas, assim, para os editais, que você tem que ter uma noção de valores. Aí eu botei ali um número em euro. Ele falou, tá bom, a gente te dá. Financiou o projeto. Os conselheiros da Childhood. Uhum. Foram 5 pessoas que financiaram o filme. E aí a gente fez uma parceria com a Childhood, que patrocinou e também orientou tecnicamente. E aí, só que na mesma semana eu descobri que eu estava grávida. Então eu tinha um cronômetro muito sério, que eu queria parir o filme antes de parir o filho. Então a gente cravou, isso era novembro de 2022, e a gente queria lançar o filme 18 de maio de 2023, que é o Dia Nacional da Luta contra abuso e violência sexual de crianças e adolescentes. E então, em 6 meses, eu montei uma equipe, né? Entrei em contato com o pessoal da... Ai, olha, o cérebro de mãe, gente, vocês me perdoem, o cérebro vai bugando. Me fugiu agora também, mas é o Instituto do Luciano Huck, que forma pessoas para cinema. E a Lu Bobadilha, que era a coordenadora, ela me colocou em contato com pessoas super bacanas, e aí entrei em contato com o Gustavo Cabral, e a gente montou uma equipe maravilhosa, e aí o filme andou, a gente conseguiu um monte de apoios maravilhosos, o pessoal do cinema super se comoveu, o pessoal da Mística doou a pós-produção, Monster doou câmera. Instituto Criar. Instituto Criar, obrigada. Isso, Instituto Criar, exatamente. Então, de lá saíram meus parceiros de produção, as nossas diretoras, que são jovens periféricas, LGBTQIA+. Assim, eu tenho tudo a agradecer ao Instituto Criar. E aí, nossa equipe virou uma produção de longa-metragem. Eu lembro que eu cheguei no set de filmagem no primeiro dia, e a minha produtora que estava produzindo junto com a Semente, que é do Gustavo e do Rô. E aí, eu lembro que eu olhei os materiais e falei, gente, quem pagou tudo isso? Porque não saiu da nossa conta. E foram doações de material, nossa, os artistas, todo mundo se comoveu com o assunto. E aí eu me senti numa responsabilidade como produtora de levantar, porque eu não tinha até então falado que eu tinha sido vítima. E eu falei, não, agora esse projeto precisa rodar o mundo. E eu preciso fazer a diferença com ele. Então, junto com a Childhood aqui no Brasil, a gente fez um movimento grande. E aí eu também levei para festivais fora. A gente ganhou prêmio em Los Angeles, prêmio na Índia. E eu fui até lá porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Não é só uma obra de arte, né? Muito mais do que isso. Não, Né? Mas você sabe que a arte, eu sempre falo isso, a arte tem um poder transformador. E a gente, como artista, tem uma responsabilidade, principalmente à medida que a gente vai crescendo na carreira,
de ser responsável. Claro que tem arte para entretenimento e entreter também é uma responsabilidade, mas transformar uma sociedade por meio da arte, falar sobre temas duros por meio de arte, é muito mais palatável. E o Eu Tenho Uma Voz, ele é um filme que fala sobre violência sem ser violento. Então, a gente não mostra a violência no filme. É muito sensível. A gente teve um cuidado tremendo. A gente teve acompanhamento de psicóloga da Eliana Caligiuri, o filme todo, desde a concepção até tudo, tudo. Ela, inclusive, o final do filme foi ideia dela. Mesmo a Inês Aranha, que foi nossa preparadora de elenco, também um cuidado absoluto com o elenco mirim, sabe, da relação entre os atores, da relação dentro do set, pessoas dentro do set que quisessem falar sobre o assunto. Então, a gente realmente virou, mais do que um filme, virou um movimento. E até logo antes de eu voltar para os musicais, eu tinha acabado de dar start no terceiro rollout do filme, que pós-festivais, a gente quer começar a levar para escolas, para hospitais, etc., justamente para conscientizar pais, professores, sabe, pessoas que têm contato com jovens sobre a importância de estar atento aos sinais silenciosos. Então, esse filme é um jeito maravilhoso de você abrir essa conversa. Ele é um filme curto, mas que inicia a conversa, exatamente isso. Então, o Eu Tenho Uma Voz abriu um apetite meu para fazer mais projetos de impacto social. E é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer no futuro. Bom, falando de futuro, claro, eu queria saber então o que você está projetando para 2026, olhando para frente, assim, para a gente finalizar essa entrevista, os planos para o ano que vem. Olha, são muitas possibilidades. Ainda não sei para que lado a vida vai me levar. Não sei se vai ser mais um musical, que é uma possibilidade. Eu não sei Vai ser comédia. não sei se vai ser comédia, se vai ser drama, não sei se vai ser. Eu tenho muita vontade de fazer mais cinema, não só como produtora, mas como atriz também. Eu quero muito investir na minha voz como cantora. Eu tenho até um Eu vi projeto. você cantando Stand By Me, foi muito bonito. Foi com o Henrique Azevedo, que é uma pessoa que estava até nesse processo justamente de me ajudar a encontrar a minha voz da Clara, né? Qual é essa voz fora do musical. Então, tenho muita vontade de investir nesse lado de cantora mesmo. Eu tô até com um show novo com o Nando, que foi Javer, que hoje é meu irmão. Então, a gente está com um show nosso de clássicos que a gente está tá investindo. Eu também quero investir nas minhas músicas autorais. Então, e também a gente tem vontade de ter mais um filho. Então, não sei ainda o que vai ser 2026. As possibilidades são muitas e todas me animam. Então, é esperar para ver. Assim, agora eu estou investindo, tem audições, etc. Então, sempre estudando, sempre me aprimorando, mas sempre voltando para a pergunta, né? O que seria o mais legal para Clara nesse momento? Né? Para eu não chegar de novo no topo da montanha e, de repente, as outras ilhas estão meio abandonadas, sabe? Sim. Então, é sempre manter o equilíbrio da vida para que eu possa ter a alegria, a saúde, né? Para aproveitar as experiências que a vida proporciona, porque eu acho que no fim, saúde é o que mais importa. Porque quando a gente tem saúde, a gente pode investir nas outras coisas, curtir as outras coisas. Quero passar tempo com meu filho, com meu marido, e investir também na minha carreira artística e projetos de impacto social. Então, nem sei te dizer, assim, 2026, Mas tem muitas frentes aí. muitas possibilidades, todas lindas, e tô animada, tô bem animada. E tô muito feliz de estar aqui hoje, porque é a primeira vez que eu dou uma entrevista, né, como eu estava te falando, e poder refletir também, né, no que significa esses quase 20 anos de carreira, para onde eu quero ir, o que eu quero deixar para o mundo com a minha arte. Então eu fico muito, muito feliz de verdade com o convite, estou muito emocionada. Obrigada de coração, porque isso foi muito especial. Acho que foi um momento muito importante de reflexão para mim como artista, como pessoa. Então, de coração, obrigada por me convidar hoje. Que isso, Clara, muitíssimo obrigado pela entrevista. Prazerzão. Foi muito legal ouvir você falando de tantos assuntos importantes. Você se emocionou durante a conversa, eu percebi isso, tanto você falando sobre a sua carreira. Eu não sabia que eu Tenho Uma Voz tinha toda essa relação tão pessoal com você. E ver você falando dessa forma tão verdadeira, assim, tão forte, também me emocionou. E é muito bom saber que você gostou do programa, gostou da entrevista. E, enfim, está convidada a vir outras vezes aqui no Diversão e Arte para Obrigada. falar de outros projetos e tudo mais. Mas é uma plataforma maravilhosa para a gente justamente poder conhecer mais, né, as outras frentes dos artistas, dos entrevistados. Então, é incrível. Parabéns pelo programa, é muito legal.
Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Diversão e Arte fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.